Certo, gente? Agora a gente vai para nossa texturização. De longe, a minha parte preferida aqui, tá? Então, vamos lá. A gente já colocou aqui o nosso batom, né, na nossa iluminação de estúdio. Vamos usar ela na base mesmo que a gente criou. Depois, qualquer coisa, a gente vai ajustando. Uma coisa importante, né, eu vou só lembrar porque a gente já ajustou isso aqui. Coloca sua viewport em 256, 128 para não ficar muito pesado, certo? Então, antes de começar a editar, vamos dividir a nossa tela aqui no meio. Eu vou mudar para Shader Editor e eu vou mudar aqui para Object, tá? Se o de vocês estiver em World também, muda para Object. Beleza. Bom, eu vou ligar aqui o nosso Viewport Shading. Se estiver muito pesado para você, você pode usar esse outro, tá? Que é meio que o Eevee, né? Um exemplo de Eevee, mas eu não gosto porque o Bump no Eevee funciona de uma forma um pouco diferente, tá? Então, eu prefiro manter os Cycles mesmo e fazer com ele, certo? E aí vocês percebem que eu sempre vou dar bastante zoom assim para poder visualizar como que tá os detalhes. Eu sempre dou um zoom, vejo os detalhes, depois eu dou um zoom out para ver como que vai ficar a minha cena, né, num todo, porque às vezes a gente coloca muito detalhe e vê com um zoom out, né, vê a cena no geral e o detalhe nem aparece. Então a gente tem que saber meio que dosar essa escala. Nem sempre a escala tem que ser perfeitamente igual à escala real, certo? Bom, vamos desenhar clicando aqui em cima em New, e eu vou chamar esse primeiro material de plástico underline batom, certo? Bom, pela nossa referência, inclusive eu vou até dividir aqui novamente, vou mudar para Image Editor e vou colocar a nossa referência aqui, certo? Porque ela já foi carregada porque a gente usou uma referência para modelar, certo? Vai ser bem simples. Mas estão vendo que a imagem não está numa resolução muito boa? Então dá para imaginar que isso daqui é um plástico fosco, mas seria legal se a gente colocasse um detalhezinho a mais nele. Então vamos começar pegando o nosso Base Color, deixando ele 100% preto. Vou dar um zoom aqui. E a primeira coisa que eu vou adicionar aqui, apertando Shift A e clicando em Insert, ou só escrevendo de uma vez, é um Noise. Vou colocar um Noise Texture. Vou apertar Ctrl T por conta do nosso addon Node Wrangler, tá? Que a gente ativou, para ele colocar o mapping para a gente. E vamos mudar o mapping de Generated para Object. Porque aí ele vai pegar exatamente o tamanho do nosso objeto. Apertei Ctrl Shift Click para conseguir visualizar aqui o meu noise, tá? Se eu apertar mais uma vez vai para o Color, mas eu quero ver em Factor. E aí aqui, a nossa escala, a gente pode colocar algo em torno de 150, tá? Bem pequenininho. Quando a gente usa uma escala de noise muito grande, praticamente tudo mal faz diferença, tá? Se eu aumentar o detail aqui, vai fazer um pouco de diferença, sim, ó. Mas na distância nem faz tanta. Então eu vou usar 5 de detail aqui. O Rough também, ele tem um pouco de diferença, mas não é nada gritante. Então eu vou usar 0.8 para deixar um pouco mais homogêneo. Tá? Só estou querendo explicar isso para vocês, porque caso vocês façam ajustes e vocês deem um zoom out e não mude nada, vocês já vão entender o motivo. Eu vou colocar a nossa distorção em 1. Tá? A nossa distorção, eu vou dar bastante zoom aqui, ela realmente está distorcendo, tá, o nosso noise. Então o nosso noise era assim, eu distorci ele um pouco. Vou usar 1. Vou dar um zoom out aqui. Vou jogar, fazer um box selection nesses nodes, jogar ele um pouquinho para trás. Lembra que para navegar aqui nos nodes é usando a mesma navegação da tela, tá? Então, ó, Shift Alt, estou navegando aqui. Apertar um Shift A, Search, vou escrever Bump. Vou colocar um Bump aqui. Vou ligar o meu Factor do Noise no Height do Bump, que é minha altura, certo? Apertar Ctrl Shift Click no Principal para eu poder visualizar o material final. E vou ligar o Bump no Normal. Vocês vão perceber que a gente vai começar a ter um pouco mais de detalhe, certo? Só que ele está muito forte, está em 1. Eu quero deixar em mais ou menos 0.1. Eu vou apertar Ctrl A para aplicar a rotação e escala, só para ter certeza que está correta, porque esse mapping de object depende, né, dessa nossa rotação e escala, certo? Caso você esteja tendo alguma dificuldade de visualizar, você pode, ó, rotacionar aqui para a luz poder bater mais e você ver como que está o seu detalhe, certo? Bom, agora eu vou fazer alguns ajustes
mais manuais aqui para ver como é que fica. Certo. Ó, eu vou abaixar meu detalhe para 1, para ficar um pouco mais aparente, e o meu roughness para 0.6. Então agora o meu noise ele tá bem mais aparente. Eu vou colocar o meu lacunality aqui, ó, em 1. Perceba que fica bem mais aparente o meu noise. Na verdade eu vou deixar em 1.5, tá? Para não deixar tão forte assim. E vou inclusive diminuir a escala, vou colocar 100 de escala. Só para eu visualizar como tá. Para eu poder voltar como era antes, basta eu apertar Alt R, clicando aqui no meu produto, certo? Porque aí ele vai voltar à rotação que estava anteriormente, que ela já havia até sido aplicada. Mas agora eu tô achando que está muito rugoso, tá sem brilho. Então eu vou mudar a minha rugosidade para 0,4, certo? Agora eu tenho mais brilho, só que agora eu tô percebendo que está muito grande o meu noise. Então eu vou aumentar ele para 150. Vamos ver aqui o detalhe, se vale a pena a gente aumentar um pouquinho. Bom, nesse caso não. Uma coisa que talvez valha a pena a gente aumentar, diminuir, na verdade, é o nosso bump, porque esse bump aqui ele é só para dizer que é um pouquinho poroso o nosso material, certo? Ó, a distância, se eu girar aqui, ó, a gente consegue perceber que o nosso material é levemente poroso, certo? Eu vou inclusive aumentar o meu roughness para ele ficar um pouco mais homogêneo, esse meu material. Tá, assim tá bem legal. Vou apertar Alt R. Se vocês quiserem, vocês podem até colocar um pouquinho de Metallic aqui. Ele vai deixar um pouco mais escuro. Mas aí eu recomendo vocês aumentarem o seu roughness, tá? Ó. O Metallic vai tirar um pouco daquele brilho mais esbranquiçado que tem. A gente coloca. Mas aí vai do gosto. Eu não vou colocar porque, como é um plástico, né? Eu quero manter essa tonalidade aqui. Vou voltar para ponto 4. O máximo que eu faria seria talvez colocar um pouquinho de coat, coisa de ponto 1, né? Que é uma camadinha de verniz, mas com uma rugosidade de ponto 3. Perceba que a minha rugosidade no meu coat ela é um pouco menor do que a rugosidade do meu material padrão, né? Para ter realmente esse brilho a mais. Vou apertar Alt R aqui. Certo, vou até aumentar o meu brilho para 0,45 aqui. E agora eu acho que já está legal. Como a minha tampa tem o mesmo material daqui de baixo, eu vou simplesmente clicar na minha tampa, segurar Shift, clicar na minha base do batom e apertar Ctrl L. E vou dar um Link Materials. Vou novamente apertar Ctrl A, Rotation Scale, só para ter certeza que o meu object está com a escala certinha. E, ó, os nossos pequenos detalhes aparecendo. Show, tá bem legal. E agora eu vou ocultar a nossa tampa. Agora a gente precisa de metal, certo? Bom, para a gente poder colocar esse metal, a gente vai criar um material, um segundo material, em cima dessa base do batom, porque essa base tem uma parte que é metálica. Então eu vou apertar aqui em mais, vou apertar em New, e vou chamar aqui de metal underline batom. Para fazer o metal aqui vai ser bem tranquilo, mas antes de tudo vamos selecionar. Eu vou apertar Tab, vou ir no modo de faces, vou mostrar para vocês como vocês podem selecionar. Eu vou selecionar esse loop e simplesmente vou apertar Ctrl+. Ó. Perceba que quando eu apertar Ctrl+, vai selecionar a parte de baixo e vai selecionar essa partezinha aqui de cima. Certo? Vou clicar no meu metal batom aqui embaixo e vou dar um Assign para assimilar o meu material. Vou voltar para minha câmera. Opa, perdão, eu assimilei o material errado. Olha só. A gente tem que inverter. Acabei esquecendo. A gente tem que clicar aqui em Select e dar um Invert. Ou você pode apertar Ctrl I. Tá? No meu caso, como eu já tinha dito, o meu é Shift I porque eu mudei o meu atalho. Mas para vocês vai estar Ctrl I. Então, ó, eu vou apertar Select, Invert e aí eu vou assimilar o meu metal batom. Para fazer esse metal vai ser bem tranquilo. Eu vou deixar o Metallic no máximo e vou colocar o meu Roughness em 0,1, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou botar em 0,05, na verdade. Eu não vou deixar ele com 0 de Roughness porque ele vai ficar brilhoso demais, tá? Então eu quero realmente um meio termo aqui nele. Eu vou até diminuir... Ah não, ele já tá com um pouquinho cinza, né? Não quero deixar ele 100% branco. Vou deixar ele um pouquinho acinzentado, bem pouquinho.
Essa parte aqui de cima também é metálica, então eu vou segurar Shift, clicar no de baixo, vou dar um Ctrl L, Link Materials. Só que linkou o material errado. Por quê? Esse de baixo tem dois materiais. Então esse daqui também copiou os dois materiais. E o primeiro material, o principal, é o plástico. É só eu vir aqui no menos e tirar ele daqui. Certo? E agora a gente tem o nosso batom. Vou apertar G, Z, subir ele aqui um pouquinho. Vou clicar aqui em New. E eu vou chamar ele de batom. Certo? Então como é que a gente vai fazer esse batom? Bom, esse batom, ele é um vermelho levemente escuro. Ó, vamos mudar aqui a nossa cor. Um vermelho levemente escuro. Ele é bem brilhoso. Então a gente pode até diminuir aqui já de uma vez a nossa rugosidade para ter uma ideia. Eu vou inclusive rotacionar o nosso batom no eixo Z. Na verdade eu vou rotacionar a minha própria visualização aqui para trás. E dar um zoom aqui. Vai ficar melhor de visualizar. Só que nesse batom eu vou usar uma coisa diferente. Eu vou usar o Subsurface, né, que é aquela condição em que a luz ela transpassa no objeto, tá? Para poder dar um pouco mais de ideia de que ele é como se fosse uma cera. Eu vou aumentar aqui as minhas subdivisões. Tá? Então, ó, se eu colocar bastante e aumentar o scale, ó, ele vai começar a aparecer uma cera. Se eu vier pra cá, vocês vão começar a ver. Ó. Tá vendo aqui que tá muito mais branco? Mais branco não, mais vermelho. Inclusive, se eu diminuir e aumentar, esses valores podem ajustar. Eu vou apertar Ctrl A, Rotation Scale. Até diminuir aqui meu Subsurface pra gente ver como fica. Tá bom. Eu vou usar uma quantidade bem pequena, tá? Ó, vocês conseguem ver até a basezinha do outro lado, como se ele fosse quase transparente. Eu vou usar um weight de 0,3, tá? Um scale de 0,5, acho que já tá ok. Só para ter uma leve luzinha passando. Realmente é quase difícil de visualizar, mas a gente pode ver como fica sem e com. Ó. Tá vendo que tá um pouquinho mais claro aqui, ó? Sem e com. Certo? Porque a gente tem uma luz aqui em cima que tá batendo diretamente aqui no nosso batom. E agora eu vou ensinar uma coisa para vocês bem legal. Que eu quero deixar a pontinha aqui do nosso batom, né? Essa bordinha aqui, mais molhada, entre aspas, né? Como se fosse um pouco mais molhado. Para isso a gente tem uma coisa interessante aqui nos nossos nodes. Se eu apertar Shift A e pesquisar por Geometry, nesse Geometry eu tenho uma coisa chamada Pointness. Vou apertar Shift A, vou procurar um Color Ramp, vou ligar o meu Pointness no meu Color Ramp e vou apertar Ctrl Shift Click no Color Ramp para visualizar. Quando eu for chegando a tonalidade preta para cá, ó, perceba que ele vai encontrando as bordas, né, as quinas do nosso modelo. Por isso que ele chama Pointness. Só que nesse caso eu quero as cores invertidas, então eu vou jogar a cor preta para um lado e a cor branca para o outro. Vocês logo vão entender. Vou deixar mais ou menos assim. E aqui, no nosso Roughness, a tonalidade preta quer dizer que ele é mais brilhoso e o branco que é mais opaco. Ó, vou apertar Ctrl Shift Click no meu Principal e vou colocar o meu Color no meu Roughness. Então, ó, agora vai brilhar tudo muito, certo? Só que se eu começar a puxar a cor branca aqui para próximo da cor preta, ó, perceba que tá tudo bem opaco e só as nossas bordas estão mais, abre aspas, molhadas, né? Que elas estão brilhando mais. Então, mas o que a gente quer não é isso. A gente quer que realmente as nossas bordas brilhem mais, né? Que é a nossa parte preta. Apertar Ctrl Shift Click aqui. Só que eu também não quero que tudo seja opaco. Então, ó, eu vou fazer com que a parte molhada seja sim mais molhada, mas nem tanto, né? Não seja tão escura. E eu não quero que a minha parte branca seja tão branca. Eu vou fazer um meio termo. Vou visualizar aqui como é que tá. Certo? Vou aproximar um pouco aqui a parte clara. E vou deixar um pouco mais clara, porque ela tá brilhando muito. Legal, algo mais ou menos assim, ó. Aí fiquei bem interessante. Eu vou até puxar mais um pouquinho para cá. Para ter um pouquinho mais de tonalidade clara. Isso. Ctrl Shift Click aqui. Aí, agora tá bem legal. Vou apertar 0 do teclado numérico para entrar no modo de câmera. E agora a gente tem o nosso batom. Certo? Eu vou até deixar ele um pouquinho mais rugoso.
aqui, que ele está brilhando muito. E vou diminuir esse subsurface, que ele está muito forte. Vou colocar a escala dele em 0.2. Beleza. E agora a gente poderia posar aqui o nosso batom. Eu vou ativar a tampa, certo? E vou deixar realmente o batom aqui para cima, não tem problema. Por quê? Eu vou colocar minha tampa para cima, vou rotacionar ela um pouco, certo? Vou deixar ela mais ou menos aqui assim, só apertando o R mesmo na visualização. E aí eu vou clicar no pai de todos aqui, que é o Base Batom, e vou rotacionar um pouquinho no eixo da câmera e vou apertar R 2 vezes para rotacionar todo mundo. Porque eu posso rotacionar de forma livre. Vou puxar aqui um pouquinho o nosso batom para ajustar ele na nossa câmera. E agora eu quero gerar só a parte do batom. Então, ó, eu posso simplesmente apertar R, Z, Z. Porque aí eu vou mexer o batom no eixo Z local. Então, ó, eu consigo mexer ele só na posição que eu quero. Eu vou deixar ele... deixa eu ver. R, Z, Z. Vou deixar ele mais ou menos assim. Só que aí eu vou apertar R 2 vezes na nossa tampa para ajustar ela um pouquinho. Tá vendo que a minha tampa ela tá para frente do batom? Eu quero que ela fique para trás. Ó. Então eu vou puxar um pouquinho a minha câmera e jogar ela um pouquinho para trás. Ah, eu vou fazer isso agora dessa vez sem mexer a câmera, né? Porque eu não quero ficar mexendo muito a câmera. Lembre do G, Shift Z. Aí eu consigo jogar para trás ou para frente. Acho que algo mais ou menos assim já fica interessante. Certo. Vou puxar ele aqui um pouquinho. E agora eu vou simplesmente renderizar ele, porém, tem uma coisa. Né? A gente ainda pode ajustar a nossa iluminação da cena.